Graça e paz, queridos. Amém? Chegamos à última reunião de oração do ano de 2023. Graças a Deus pela experiência que tivemos aqui, pelos motivos de oração respondidos, outros não, como a irmã orou. Tivemos esse ano também a bênção de podermos estar meditando sobre o livro de Salmo. Os salmos foram alvo da nossa meditação durante as reuniões de oração e não sei se ainda se está tudo fechado, mas não está certo ainda não, né, pastor? Que eu ia avisar já da programação agora para o ano de 2024. Mas os irmãos fiquem atentos que no momento oportuno a gente vai estar divulgando. Para encerrar o ano, na reunião de oração, eu reservei o último salmo, o salmo número 150, que era para a gente fechar esse ciclo, esse momento. Quero só avisar os irmãos que talvez estejam aí na internet, e alguns aqui na igreja, que a gente vai começar agora, possivelmente agora em janeiro, um novo ciclo de estudo do livro, de grupo discipulado, vendo esse livrinho aqui, O Super Ocupado, do Kevin DeYoung. Alguns irmãos já pediram, tem na plataforma Kindle, na Amazon e tem também na internet. Os irmãos podem adquirir, dê um nome, né? E a gente deve ir com esse discipulado até março, começo de abril, e são 10 reuniões, e o livro é muito impactante, muito prático, e a gente vai estar estudando esse material, um grupo de homens. Os irmãos interessados sabem que é só me procurarem, os irmãos assumem um compromisso de semanalmente se encontrar remotamente ou presencialmente na reunião, que dura aproximadamente 1 hora, não é, Timóteo? Às vezes dura um pouquinho mais, mas aproximadamente 1 hora, e durante a semana lê um capítulo do livro, e esse livro é facinho de ler demais, os capítulos têm 4, 5 páginas, é super rápido, no instante, e a gente vai, e a leitura muito leve, né, embora impactante, e acredito que vai ser uma bênção estudarmos. O grupo de mulheres também vai estudar, a Clênia também vai estudar esse livro, e a gente vai estar sendo abençoado com esse estudo no começo do ano, já para a gente se preparar para as atividades do ano. Bom, Salmo 150, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aleluia, ou em algumas traduções, louvai ao Senhor, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Vamos todo mundo repetir o versículo 6? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Vamos orar? Santo e eterno, glória ao teu nome, louvado seja o teu nome sempre, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oportunidade, Senhor, de meditar nela. Obrigado, Senhor, pelo que ela já falou ao meu coração. Eu te peço que, pela tua misericórdia, Senhor, e infinita graça e bondade, que o Senhor, nessa noite, cumpra também o teu propósito em falar ao coração dos irmãos aqui e aqueles que vão ter contato com essa mensagem pela internet, ó Deus, que o Senhor também possa falar profundamente ao coração deles, para a glória do teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, confiados no sacrifício perfeito e suficiente de Cristo Jesus na cruz do Calvário, pelos méritos dele e no nome dele nós oramos. Amém. Bom, meus queridos, então chegamos, não vimos todos os salmos, mas
selecionamos alguns salmos e, por fim, chegamos nesse salmo número 150, que na tradução ela recebeu o título de doxologia final. Essa doxologia existem algumas doxologias na Bíblia, são esses hinos de exaltação, de adoração a Deus, de louvor e adoração, momentos de pura adoração e louvor a Deus. E na verdade, o propósito da nossa existência, o nosso propósito de existir é doxológico, desde o princípio. É por isso que nós pregamos o Evangelho, porque o propósito do Evangelho é doxológico. O propósito do Evangelho não é a salvação. E às vezes a gente acha que prega para que as pessoas sejam salvas. A gente prega para que eles sejam salvos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que mais pessoas possam adorar a Deus. E aquilo que Deus disse lá em Gênesis, de que o homem devia multiplicar-se, encher a terra, para que toda a terra pudesse encher-se da adoração do Senhor, possa se cumprir. Agora, através da pregação do Evangelho, cumprindo-se aquilo que está em Atos 1:8, de ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A pregação da palavra, o Evangelho, é doxológico. E aqui a gente tem essa doxologia final dos Salmos. E de cara, a gente... Glória a Deus, os irmãos sempre lembram da água aqui, é uma benção. Porque nem eu me lembro. Aí quando eu olho assim, que o Senhor possa ter dado graça aos irmãos. Mas isso nos dá de pronto uma ideia do real motivo dos próprios salmos. Os salmos não são um conteúdo simplesmente artístico. Embora a gente tenha boas e belas canções para louvarmos a Deus com o saltério, mas o propósito dos salmos é a adoração, é glorificar o nome do Senhor. E aí os salmos eles começam lá no capítulo 1, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... Aliás, não é esse salmo não, é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e o seu prazer está na lei do Senhor. O salmo começa com um contraste entre o caminho do justo e do ímpio, e termina dando um sentido de propósito para a existência de ambos, para a existência do justo e do ímpio. É a glória do Deus vivo. E parece ser mais um daqueles lembretes que o Senhor lança em toda a história da redenção, em toda a sua palavra, de que a lei, de que a piedade e os atos de justiça, o nosso propósito não é de obediência, nós buscamos obedecer a Deus. O justo lá do Salmo 1, ele busca andar nos caminhos do Senhor, não andar no conselho dos ímpios, mas esse não é o propósito dele. E o propósito de uma vida cristã, o propósito de quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, quem entendeu a mensagem da cruz que nós pregamos e cantamos aqui no Natal, não é de obediência. A obediência é um meio, é um caminho para a glória de Deus, para glorificarmos o nome do Senhor, para louvor e glória do Senhor. Então, de cara, sem analisar versículo nenhum, só analisando o caráter doxológico dos salmos, especialmente aqui desse Salmo 150, nós vemos que nós podemos aprender que nós não fazemos música boa, nem arte na igreja, pelo prazer da arte. Tem gente que faz música, nosso musical de Natal foi, como é que a gente chama? Original, não é? Foi autoral, obrigado, diácono. É sempre bom ter um diácono aí culto. Foi autoral, porque todas as músicas foram de Neto, e isso é uma bênção, mas nós não fazemos música boa pelo prazer da arte, para ver o belo. É importante nós termos contato com isso, mas bons músicos, bons conservatórios, bons cantores podem fazer isso também. Nós fazemos música e arte na igreja, nos esmeramos em fazer o melhor, louvar com arte e júbilo, porque nós usamos os nossos talentos e as nossas vozes para servir ao Senhor, para aquilo que nós fomos criados, que é para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor.
Então, o salmista começa dizendo, aleluia. Se vocês olharem a quantidade de vezes que a gente vai ter esse imperativo, louvai ao Senhor, aqui eu contei 11 vezes, mas vendo o comentário de João Calvino, ele conta 13 vezes. Ou foi João Calvino ou foi Spurgeon, ele falando, porque esses aleluia que tem aí, na verdade, a tradução é louvai ao Senhor, também é um imperativo, é um chamado à adoração. Então, ele vai repetir isso várias vezes. Ele começa dizendo, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E aqui a dimensão do louvor a Deus se estende na presença de Deus, lá no céu, na glória, no santuário de Deus, e também, aliás, no santuário de Deus, que seria o que simbolizava aqui na terra a presença do Senhor, e o firmamento, obra do seu poder, o local da habitação do Senhor nos céus. Nós louvamos a Deus não como quem canta uma música de um autor distante que não está ouvindo a música ou destacando sentimentos ou personagens fictícios. Nós louvamos a Deus porque estamos na presença dEle. Ele enche os céus e toda a terra. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Isaías 66, 1. E louvamos então porque Ele está presente. Então todo o nosso louvor é na presença do Senhor. Ele criou todas as coisas, sustenta tudo pelo seu poder e governa soberanamente a história. Então, o que quer que nós usemos, palavras, sons, poesia, obras de criação, da criação, testemunho, tudo louva na presença daquele que é digno de receber o louvor. Louvamos porque Ele está presente. Ele não habita, de fato, em templo feito por mãos humanas. Essa é a palavra do apóstolo Paulo lá em Atos, capítulo 17. De fato, Deus não está limitado a qualquer construção, por mais bonita que seja. Não há lugar, na verdade, em que nós não possamos louvá-lo. Não há como se esconder dele. É isso que o salmista diz lá no Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, e até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Podemos louvar a Deus aonde quer que nós estejamos. Nós louvamos a Deus no seu santuário, no firmamento, obra do seu poder, e é uma convocação para louvarmos, porque nós louvamos na presença dEle, não é em qualquer lugar, mas porque Ele está presente e é digno de louvor. Nós louvamos a Deus também reconhecendo os seus poderosos feitos, seus feitos e sua grandeza, e é assim que o salmista continua convocando para a adoração. Ele diz, louvai, o versículo 2, pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. E meus irmãos, nós só conseguimos enxergar e reconhecer que algo é grande se nós reconhecermos que nós somos pequenos perto dele. Toda vez que nós fazemos essa avaliação do que é grande, do que é pequeno, nós fazemos com base em algum referencial. E aí é que aparecem as medidas, né, na física, na matemática, a dimensão do metro, do quilo. É porque nós precisamos de uma referência. E quando nós olhamos para Deus, se nós tivermos a visão correta de quem de fato nós somos, quão pequeno nós somos, nós podemos reconhecer que Ele é grandioso, que seus feitos são grandes, são majestosos, são gloriosos. Quem é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites, diz o salmista lá no Salmo 8. Diante dele nós somos reputados a nada, porque ele é grande e seus feitos são
grandiosos. E, ao contrário, quanto maiores nós nos achamos, quanto melhores nós achamos que somos, quanto mais fortes e poderosos e mais capazes nós achamos que somos, mais incapazes nós somos de reconhecer os grandiosos feitos de Deus e a sua grandeza. É inversamente proporcional, por assim dizer. A sua glória é acima da terra e do céu, diz o salmista. O Salmo 146 até o Salmo 150 é um final de conclamação para o louvor. Ele vem na mesma toada, o Salmo 146 até o Salmo 150. O Salmo 148 diz isso, que a sua glória é acima da terra e dos céus. O Salmo 147 diz que ele conta as estrelas do céu. Nossa reação diante de tudo isso só pode ser de admiração e louvor. Se você olha para... Você viu a lua, acho que ontem. Nossa, hoje eu não tive a graça de ver, não. Mas ontem eu vi a lua nascendo, eu e Clênia, Clênia e Elisa, e eu fiquei fotografando e filmando e olhando aquela coisa espetacular. Parecia uma pastilha de sonrisal, né, gigantesca lá, uma coisa linda. E a grandeza de Deus, e a gente é tão pequeno no degradê que fazia no crepúsculo repousante da tarde. Nossa, fui longe agora. Mas a verdade é que tudo isso gera em nós admiração e louvor. Nós precisamos abrir os nossos lábios e cantar um cântico de louvor e adoração a Deus, especialmente porque Ele fez o ato mais grandioso e que demonstra mais a sua glória, que foi de ter se encarnado. Esse Deus grandioso que sustenta todas as coisas com o seu poder, que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, conta cada uma delas e nenhuma delas vem a faltar, diz o profeta, porque Ele é grande em força e poder. Esse Deus, Ele achou, Ele entendeu, Ele decidiu, escolheu se encarnar e vir até nós e morrer em nosso lugar, sofrendo como homem, e a dor e toda a culpa dos nossos pecados Ele levou sobre si, para que nós tivéssemos oportunidade e a bênção de podermos ser restaurados à adoração do nome do Senhor. Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Louvai-o, pois, o Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai-o pela sua muita grandeza. Mas nós louvamos também, e daqui para frente o salmista vai desandar num chamado para louvar com instrumentos musicais. Veja, ele diz: louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E o terceiro e último ponto aqui é que nós devemos louvar a Deus com instrumentos, como instrumentos. E o salmista então repete a ordem de louvar aqui várias vezes, relatando uma série de instrumentos. Esses instrumentos aqui sofreram adaptações nas traduções, porque alguns deles talvez nem existissem mais e tiveram que ser, então, alguns deles tiveram que ser adaptados aqui para nós entendermos a intenção do autor. O rei Davi estabeleceu escalas de porteiros, levitas e músicos no templo. Está lá em 1 Crônicas, a partir do capítulo 6 em diante, o 25 também fala sobre esses músicos que Davi estabeleceu, a casa de Asaf, os filhos de Asaf ali. E a intenção era que sempre houvesse música na adoração do nome do Senhor. A música fazia parte do sacrifício, da oferta, do desejo do povo de adorar e trazer a sua oferta diante do Senhor. A música está presente em diversos momentos da história da redenção. E agora, especialmente aqui, isso é um lembrete de que não existe imparcialidade em se tratando de adoração. A única opção que temos
insistência do salmista em chamar-nos a adorar. Louve ao Senhor dessa forma, louve ao Senhor com o instrumento, louve ao Senhor pela sua grandeza, louve, aleluia, louve ao Senhor. Esse chamado, essa insistência do salmista nos traz essa ideia de que, de fato, nós somos adoradores, nós nascemos adoradores. Você não tem escolha de ser ou não ser adorador, porque talvez alguém dissesse, não, mas eu não creio nessas coisas, eu não sou um cristão praticante, eu não tenho nada a ver com isso. A única opção que você tem aqui, tomando as palavras de um cidadão chamado David Foster Wallace, que foi criado numa família ateia e já em adulto, idade, ele teve contato com menonitas e tal, mas ele escreve o seguinte, ele disse assim, a ideia dele é que a única escolha que nós temos não é se vamos adorar ou não vamos adorar. A escolha que nós temos é o que nós vamos adorar. O que é que você vai adorar? Se não adoramos a Deus e nos deleitamos na presença dele, nós vamos adorar qualquer outra coisa. E aí ele diz assim, adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros, para anestesiar seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão da nossa vida. Ele está querendo dizer que você nasce adorador, você só vai escolher o que você vai adorar na sua vida. Se você vai adorar a si mesmo, se você vai adorar o corpo, se você vai adorar o dinheiro, se você vai adorar o poder, ou se você vai adorar a Deus. Porque adorador, de fato, você já é. Resumindo, você serve aquilo que você adora, e isto lhe consumirá. Se você adora o dinheiro e as posses, você gastará toda a sua vida e a sua energia para ter as coisas, e no final você vai morrer insatisfeito, porque não teve tudo o que queria. Se você ama o prazer, o sexo, a diversão, você vai gastar a sua saúde, seus dias, e morrerá infeliz, sem ter experimentado o gozo verdadeiro que só se encontra na presença do Senhor. O texto do Salmo 150 é uma ordem para adorar o que realmente existe para ser alvo de nossa adoração. Aquilo para que realmente nós fomos criados para adorar o Senhor. E nós só fazemos isso por meio de Cristo Jesus e do sacrifício dele, que nos dá o caminho, o acesso à presença do Pai. Agora, de fato, nós não podemos ignorar aqui todos esses instrumentos que são usados pelo homem para emitir sons, compor melodias, criar música. E aqui eu tenho que abrir um parênteses rápido, porque a música tem sido mal entendida no contexto da igreja. E aí, às vezes, a gente quer usar a música da mesma forma que o mundo usa a música, e a gente quer fazer determinadas adaptações na igreja, porque a música lá fora dá algum tipo de resultado de popularidade, e a gente quer fazer a mesma coisa dentro da igreja. Nós nos contentamos com boa sonoridade e pouca profundidade. Usamos a música no culto como o mundo a usa. Entretenimento, e não como parte integrante da adoração. O salmista está chamando aqui Israel e todas as nações para adorarem com música. A música faz parte da adoração, é uma manifestação de nossa adoração, assim como é a oração no momento da liturgia, assim como é a leitura da palavra em que ouvimos o Senhor falando. A música é parte desse momento de adoração. E aí eu quero recomendar para vocês esse livro, Série Fé Reformada. Ele é uma compilação de alguns artigos. E aí um último artigo é de um cidadão chamado Paul S. Jones, que ele é o seguinte: o que é música para o culto?
É um artigo rapidinho, eu não tenho capacidade nem condições de resumi-lo aqui. Esse Paul Jones, ele é doutor em música e ele tem um ministério que produz música assim, para igrejas e cantatas musicais e tal, e é também fundador de diretor artístico do Philadelphia Chamber Choir, que é especializado em música renascentista e coral contemporânea. Ele escreve o seguinte, que, embasado nos princípios bíblicos, a música cumpre adequadamente 3 papéis no contexto da adoração. A música ela serve para louvor, para oração e para proclamação. Mas a Bíblia nunca fala de música como entretenimento, em nenhum momento. Não, vamos cantar um corinho aqui para a gente, né, dar um tempo aqui, enrolar um pouquinho. A música não é encheção de linguiça. A música ela serve o propósito de proclamação, oração ou louvor. São inúmeros os exemplos de cânticos no Antigo e no Novo Testamento. Efésios 5,19, Colossenses 3,16, diz que é para a gente, é o padrão da nossa comunicação como servos de Deus, é falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em nossos corações. Nós temos o cântico de Moisés, Miriam e todo o povo lá em Êxodo 15, depois Moisés fazendo o seu cântico de despedida, Débora e Baraque lá em Juízes capítulo 5, aqui no musical de Natal a gente ouviu paráfrase do cântico de Maria, o cântico de Zacarias quando ele voltou a falar, nós temos o cântico de Simeão, que preguei no domingo, Jacó, Moisés, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, um cântico, além das doxologias que nós encontramos na Bíblia também, que tem o formato poético de música, de poesia. Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, ele dando orientações para que houvesse ordem na igreja, ele diz, eu cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, falando da mesma forma que ele prega e profetiza, que cantava também, a música era parte dessa proclamação na hora da reunião da igreja e do culto. Tiago 5,13 diz que se tem alguém sofrendo, faz o quê? Ora, faz oração. Se tem alguém doente, chama os presbíteros lá para, se tiver alguém sofrendo, ora. E se tiver alguém alegre? Há uma relação entre oração e música. Oração se há sofrimento, música se há alegria. Essa complementariedade, e a música deve ser, então, uma coisa natural. Não quer dizer que você é afinado, não. Você não tem que ter chamado para ser tenor faltou um tenor no musical, faltou um tenor lá. Mas não quer dizer que você tem um chamado para ser tenor, barítono, não quer que seja não. Mas que a música ela é presente, porque de Gênesis e Apocalipse a gente vai ver a presença de música na história da redenção. E na eternidade, como eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, finalizando, a gente vai cantar na presença de Deus. Então, o fato é que o canto de adoração, os hinos e os salmos devem fazer parte de nossa devoção a Deus, de forma consciente e bíblica, e não como o mundo vê a música, um mero entretenimento. Nós devemos usá-la como meio de louvor e adoração, oração e proclamação do Evangelho. E aí uma dica para a turma que faz parte de música na igreja, que trabalha com música na igreja, é que, e aqui não é minha dica, nas conclusões do Paul Jones, ele diz assim que, na verdade, algumas perguntas a gente deve fazer. Ele diz que você deve perguntar assim, por que vamos cantar o que vamos cantar e da maneira que vamos tocar e cantar? Se for apenas, não, porque é animado, para o pessoal se mexer e tal, você está indo pelo caminho que não é bíblico. Não, porque eu queria que o pessoal ficasse assim, relaxasse naquele momento, uma música mais... Não é o caminho bíblico, a música é para oração, proclamação ou louvor. Então, a gente deve se perguntar por que vamos cantar e tocar, e da maneira que vamos tocar e cantar, e como deveríamos fazê-lo segundo as Escrituras. 2 conclusões no texto para a gente acabar aqui, porque eu cheguei no final do texto, afinal de contas, não tem mal o que falar. A primeira conclusão,
o salmista, depois disso tudo, ele diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Não é estranho, não, esse final desse salmo? Porque para mim, ele vem falando de um mundo de instrumento, de dança, não sei o quê, e é flauta, é harpa. Aí ele termina dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu pensei assim, eu pensando hoje, né, meditando, assim, meu Deus, ficaria mais apropriado se ele estivesse cantando aquela música. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, eu iria louvar. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Alguma coisa assim, porque ele está falando de tudo que respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas aqui ele está falando de instrumento e depois ele vai falar de todo ser que respira. Talvez um final mais adequado seria assim: louve com todo o instrumento que você tem à mão para louvar. Mas é exatamente, quer dizer, dentro da minha interpretação, talvez seja exatamente para tirar essa má impressão que ficou ao ler todo o texto, que a gente pense que precise de algum tipo de instrumento para adorar o Senhor. Eu preciso de algum altar muito bonito, eu preciso de instrumentos musicais bem afinados, eu preciso de templos, de sacrifícios, de equipamentos, um equipamento de som de primeira qualidade. Tudo isso é muito bom e a gente deve procurar louvar a Deus com o melhor que a gente tem. Mas isso não é o necessário, porque todo ser que respira louve ao Senhor. Tudo isso pode ser usado para adorar o Senhor, mas quem louva ao Senhor é todo ser que respira. Não são as coisas que nos conduzem à adoração, mas um coração quebrantado, contrito, humilhado na presença dele e confiado na cruz e na obra do Senhor. João Calvino, quando ele olha esse versículo, ele diz assim: o salmista, ele quer que aquela música que se ouvia na Judéia, aquela música que se ouvia em Jerusalém, se espalhe por toda a terra. Todo ser que respira louve ao Senhor. E a gente sabe que isso só vai acontecer se nós pregarmos o evangelho da graça e da salvação, se nós apontarmos para o caminho da cruz. E ao cantarmos, e ao falarmos, e ao testemunharmos, mostrarmos que Cristo nos leva à adoração do Pai. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem alguns comentaristas que viajam aqui e dizem que, como ele estava falando de instrumentos, os sons, porque a palavra no original, respira, é sopro. E aí, como ele está falando de soprar, de som que se propaga no ar, o som podia ser interpretado como respiração. Me perdoem, eu tenho muita dificuldade de entender que o salmista estava pensando nesse tipo de coisa. E aí, como ele fala que é todo ser que respira, louve ao Senhor, embora ele estivesse falando de seres humanos aqui, a princípio, porque está falando de instrumentos musicais, mas, meus irmãos, eu fiquei pensando, onde mais eu encontro música louvando ao Senhor? Para além de todos os instrumentos produzidos pelo homem, que ele já falou, é um bocado de instrumento. Nesse exato momento, seu coração, se estiver batendo, ok, o coração adulto, ele bate entre 50 e 90 batimentos por minuto. Está a média de 70 batimentos por minuto. Nesse exato momento, aqui dentro desse templo, está tendo uma batucada de coração. Mesmo em silêncio, a gente não consegue ouvir. Mas está tendo. Sabe que é uma coisa involuntária. Você não está mandando ele bater no ritmo que ele está batendo. Tempos e contratempos aqui. Um batendo do jeito, outro batendo do outro, mas a gente está fazendo uma batucada, e para mim isso tudo glorifica o nome do Senhor. Quando você, ontem eu estava muito contemplativo, né? Vi a lua e tal, e antes de sair de casa, eu estava um coral de bem-te-vi cantando em casa. Então, bem-te-vi, aquele negócio assim. Vocês já viram um ferreiro cantando? Um passarinho ferreiro? Coisa extraordinária. E
todos eles fazem isso para a glória do Senhor, porque foi o Senhor quem os criou desse modo, fez todas as coisas para louvor da sua glória. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Quando você for para a praia agora em janeiro, depois de romper o ano aqui na igreja, e você for para a praia em janeiro, e você escutar o som do vento nas palmeiras, eu não sei nem imitar, aquele barulho do vento nas palmeiras, que faz você relaxar. Lembre que as palmeiras também são seres vivos, e aquele balançado, aquele farfalhar de folhas, é a forma das palmeiras louvarem ao Senhor. A questão é, por que é que nós insistimos em ficar fora desse extraordinário coral e dessa banda, já que os céus e toda a criação manifestam a grandeza do poder do Senhor e louvam ao Senhor em diferentes tons, em diferentes sons, em diferentes ritmos, para a glória de Deus? Por que nós vamos insistir em fazer outro som? O som do inferno, o som do coração egoísta, o som que não glorifica o nome do Senhor. E uma segunda conclusão, para encerrar mesmo. Esse pode ser um daqueles salmos que a gente acha lindo. A gente olha e diz, ai, que salmo lindo. Né? Salmo 23, Salmo 1. A gente até decora ele. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento. Mas é tão bonito, mas a gente não consegue aplicar ele nada para a nossa vida. Nos acostumamos com a ênfase do salmista no louvor, sem assumirmos a nossa postura como criaturas criadas que respiram para louvar o nome do Senhor. Fomos criados com esse propósito. O louvor deve fazer parte do nosso protocolo de despertar. Sabe como é? Que você acorda de manhã cedo e você tem todo aquele protocolo que você segue. Às vezes você espreguiça, você abre os olhos, aí às vezes fecha de novo, tira mais um cochilinho de 10 minutos, bata do celular para o... Como é que é o nome daquele negócio que fica tocando sempre no celular? Soneca. Olha o nome, muito sugestivo, soneca lá atrás, você fica... Aí você tem todo aquele protocolo, se arrasta até a lateral da cama, se esgueirando, procurando aquela força, né, para poder, enquanto a glicose vai sendo processada no seu corpo e você vai criando energia, nesse protocolo você deve entender que deve haver louvor e glória do nome do Senhor. Na nossa contemplação, nas nossas relações familiares, sua com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos, com seu cônjuge, deve haver glória do nome do Senhor. No trabalho, nas ações que nós fazemos dia a dia, rotineiramente, devemos demonstrar louvor. O nosso lazer deve redundar em glória a Deus. O nosso comer, o nosso beber deve manifestar louvor ao Senhor. Tudo que nós construímos, todas as palavras que saem da nossa boca, toda cultura que nós pudermos produzir, tudo que nós fizermos, até o deitar, o nosso respirar deve louvar ao Senhor, como um grande ensaio para a eternidade de louvor que passaremos. Digo isso porque o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 5, na visão da glória eterna, ele registra o seguinte louvor. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 4 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, música e oração novamente. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Acostume-se com o louvor. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A ordem é: louvai ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, bendito seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos mais uma vez louvar ao Senhor com os irmãos. Louvar ao Senhor pela tua palavra, Senhor. Louvar pelo teu Santo Espírito que nos exorta, que nos encoraja, que nos admoesta a corrigirmos, Senhor, a nossa dura cerviz de murmuração, de reclamação, de preocupação com as coisas desse mundo. Ó Deus, tem compaixão de nós. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, porque não somos dignos, Senhor, de estarmos na tua presença, diante da tua grandeza, da tua força, do teu poder, diante do sacrifício bendito de teu Filho, Jesus Cristo, por nós, que nos concede a oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor, o acesso a ti. Nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te exaltar de forma imperfeita, falhos como somos, e pedir que o Senhor, pela tua graça, enche o nosso coração com esse louvor, Senhor, que possamos ser conhecidos como o povo que louva ao Senhor, aquele cujo cântico nós ensaiamos aqui para cantarmos na eternidade. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Senhor de receber a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite e nos move em adoração, Senhor, durante esse período de recesso, de férias, esse período de janeiro, para a glória do teu santo nome. Obrigado pelo ano que nós tivemos, te louvamos pelas reuniões de oração e pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, Senhor, através da tua graça. Recebe, Senhor, nosso louvor e adoração, porque o Senhor é digno. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.